Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 11 de junho. Que alegria de estarmos todos os dias meditando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que dá essa confiança ao nosso coração e continua a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada, porque Cristo é quem está conosco. Vamos meditar o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 10, versículo 7 até o versículo 13. Mateus 10, versículo 7 até o versículo 13. E nesse Evangelho de hoje, Jesus fala: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então Jesus está falando isso para os discípulos. Também fala para nós batizados, porque também assim nós o somos. Somos discípulos do Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus, ele envia os 12 discípulos, os 11, os 12, a anunciar o reino de Deus. E o anúncio do reino, Jesus pede para anunciar porque a possibilidade de participação desse reino de Deus está ao alcance de todos. Está muito próximo o reino de Deus. E por estar muito próximo, ao alcance de todos. Por estar muito próximo, está perto de nós. E Jesus então pede para anunciar esse reino de Deus. Não dificultando, mas anunciando esse reino de Deus que acolhe. E para viver esse reino de Deus aqui e agora. Viver o reino de Deus já, nesse momento. Não deixar para depois, para daqui a uns anos ou depois que morrer. Porque depois que morrer também não vai viver o reino. Se não viveu bem aqui o reino de Deus anunciado por Jesus. E vivendo esse reino já aqui, nós viveremos uma vida de cura, nós vivemos uma vida de libertação, que Jesus fala, nós viveremos uma vida de unidade, de comunhão, nós viveremos uma vida de libertação, ou, como Jesus disse, uma vida plena. Esse é o reino de Deus e que está ao alcance para todos. Por isso é importante que o missionário é o cristão batizado. O missionário é esse. Ele anuncia o reino. E Jesus então vai nos falando no evangelho de hoje para que não leve nada. Ou seja, a anunciar o reino é necessário confiar em Deus. Confiar na sua graça. Confiar na ação do Espírito Santo. Confiar na sua providência. Deixar o Espírito Santo conduzir. É assim o missionário. Deixar o Senhor agir, para que Ele faça de nós instrumentos nas mãos dEle e seja feito conforme a vontade dEle. Esse é um missionário que precisa anunciar o reino de Deus que está próximo e que oferece essa vida plena. E anunciar quem? Anunciar aqueles que querem acolher a palavra. Quem é que quer acolher a palavra? Todo mundo quer acolher a palavra. Muitos terão dificuldades, muitos terão bloqueios, muitos não conseguirão. Mas todos querem a palavra porque está contido na palavra de Deus a felicidade do homem. E todos querem a felicidade. Então aquele que acolher a palavra de Deus, acolher os valores do reino, esse reino que está tão próximo, vai receber essas graças. Vai receber essas graças que o reino está oferecendo. Libertação, cura, comunhão, unidade, vida plena, vida de felicidade. Então aquele que acolhe o reino viverá essa promessa do Senhor. Então por isso nós precisamos anunciar o reino de Deus no mundo. Como dizia Jesus ontem, sede luz, sede sal. Precisamos anunciar o reino de Deus ao mundo
E esse mundo, às vezes a gente pensa, vamos para outros países. Esse mundo pode ser lá, a quem você está morando junto, sua esposa, seu esposo, seus filhos, a quem trabalha junto com você, as pessoas da própria comunidade, do próprio bairro, as pessoas estão próximas de você, próximas de nós. Muitos estão precisando da escuta do reino de Deus e para a nossa família, né? Os nossos familiares precisam. Muitos deles estão precisando ouvir o reino de Deus, a palavra de Deus. Muitos estão vivendo de forma doentia os valores desse mundo, de forma doentia esse mundo que está oferecendo tantos valores errados, vivendo uma escravidão que o mundo está oferecendo. Tantos tão próximos de nós estão vivendo isso, e então nós precisamos anunciar o reino. Esse reino de Deus também seja acompanhada com o nosso testemunho, para que assim, cada vez mais, o reino de Deus possa se transbordar na vida de tantos e tantas que precisam desse Deus que é bondoso, desse Deus que é misericordioso, que esse Deus oferece o seu reino para que tenhamos vida plena aqui agora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito nos fortaleça e que assim nós, obedientes à palavra do Senhor, sensíveis à tua palavra, possamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor agir em nossa vida. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela possa, assim como ela, um coração aberto, acolhedor, deixou Deus agir na vida dela, Deus agir na vida de cada um de nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.